Então, boa tarde. A gente está dando início a mais uma entrevista do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Hoje é dia 19 de maio de 2022. Esta é uma entrevista concedida por Ana Carolina Silvestre, ocupação professora, para Deiner Lucian Barilli, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e como atividade da disciplina do PPG em História, chamada História Oral, Desafios no Tempo Presente. Tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia da Covid-19 e as formas como ela tem afetado a população sul-riograndense. A entrevista é uma das atividades da disciplina História Oral, Desafios do Tempo Presente, ministrada no PPG em História da URGS. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Bom, diante disso, vou fazer algumas perguntas. Ana, você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja divulgada? Concordo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Autorizo. Sim. E você autoriza o uso da imagem na divulgação do material? Sim, autorizo. Muito bem. Então, Ana, nesse primeiro momento eu vou pedir então que tu se apresente aí para quem está nos ouvindo. Então, o que tu quiser falar ali sobre a tua pessoa, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, eu sou a Ana Carolina, eu sou a mãe do Vinícius e da Cecília, sou casada, sou prof de língua portuguesa e de redação, já dou aula há uma década. Não parece, né? Eu sei, não parece, eu sou muito novinha, mas já faz 10 anos que eu dou aula em escola. Na verdade, eu já dou aula há mais tempo que isso, eu já dava aula particular antes de começar a dar aula em escola. Então, já faz 15 anos que eu sou professora. Eu trabalho em Caxias do Sul, no Colégio São José, já faz 4 anos. E não sei, tenho a minha cachorra, tenho a minha coelha, recentemente adotada. Eu não sei que eu posso falar mais de mim, acho que é isso, né? Basicamente, os pontos principais da minha vida neste momento são esses, né? Em primeiro lugar, minha família, e em segundo lugar, o que eu tenho feito, né, no trabalho. Então, você pode explicar por que você aceitou colaborar com essa pesquisa? Porque eu sou uma pessoa legal. Não, brincadeira. É que não, eu acho que é importante a gente viver um momento bastante importante. A gente até eu vejo muitos alunos falando isso, eu tô cansado de viver momentos históricos, eu só queria viver num momento normal. E é isso, eu acho que a gente passou por um momento histórico, eu acho que futuramente as pessoas vão olhar para trás, se sobrar mundo, né? Porque aí tem umas outras questões por trás que a gente poderia discutir, mas se sobrar um mundo e sobrar pessoas nesse mundo e nós pudermos realmente, né, perdurar como espécie, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, existiram alguns momentos históricos, assim como hoje a gente faz, e a gente olha para alguns momentos históricos, e um deles vai ser esse período da pandemia. Vai ser esse momento em que eu pelo menos, eu nunca pensei que eu fosse viver algo desse tipo, né? De ter que ficar em casa e algo que dure tanto tempo.
São coisas que a gente estuda, que a gente sabe que aconteceu e não parece que a gente um dia vai passar por isso, e a gente passou. Então, eu acho que é importante esse trabalho que vocês, historiadores, fazem, né? Porque o historiador não olha só para a história, né? Ele olha para o que a gente está vivendo agora e o que vai se tornar história. Então, eu acho interessante. Achei legal gostei do projeto, gostei da ideia, e é uma coisa para a gente recordar como sociedade, né? Como humanidade. Então, gostei. Por isso, eu resolvi que eu gostaria de participar. Que bom. Tenho certeza que o teu depoimento vai contribuir bastante aí para o Que projeto bom. Tomara que e sim. para a posteridade. Uhum. Ana, você ou alguma pessoa próxima testaram positivo para a Covid? E em caso positivo, se tu puder relatar a experiência, assim, como é que foram esses momentos, enfim, um Sim. relato pessoal. Aqui em casa, né, na minha família direta, assim, meu marido e meus filhos, testamos todos positivo recentemente. Então, a gente passou o auge da pandemia e aquele momento mais sério da pandemia, né, em que a gente ainda não tinha vacina, não se sabia muito como é que era. A gente passou sem a Covid. E aí, agora, recentemente, há um mês atrás, eu estava ainda positiva. Foi bem ali no feriado da Páscoa. O feriado foi na sexta, na quarta-feira eu fiz o teste e foi positivo. E 2, 3 dias depois, meus filhos começaram com os sintomas, daí fiz o teste do Vinícius, que é mais velho, né? Porque a Nenê não tem 2 anos ainda, então para ela não quis fazer o teste. Já consideramos que foi Covid, porque os sintomas eram todos os mesmos que o meu e o do mano dela, né? E aí ele foi na segunda, eu fui na quarta, e eu acho que ele foi a segunda-feira que a gente fez o teste, também deu positivo. O meu marido já tinha pego também, mas foi em fevereiro. Então foi agora, assim, pós vacinas, né? Eu já tinha as 3 doses da vacina. O meu marido tinha 2 doses quando ele pegou, e o Vini tinha uma dose só, porque então, como ele tem 8 anos de idade, a vacinação tinha recém começado, né? Foram sintomas bem fracos, assim, perto do que foi as primeiras cepas do vírus, né? Então, era uma gripe, né? Mas uma gripe, uma gripezona, né? Não uma gripezinha. Foi uma gripe forte. Eu comecei com muita dor nas costas, mas eu não dei muita bola, assim, porque eu tenho dor nas costas frequentemente. Então, só que era mais. Então, aquilo me chamou um pouco de atenção. E aí, naquela semana ali, na segunda, na terça-feira, foi na quarta que eu testei positivo, na segunda e na terça foram dias bem difíceis, assim, na quarta-feira eu me incomodei muito com o plano de saúde, com coisas, então eu não estava legal, mas eu pensei assim, eu tô meio incomodada, então eu fiquei meio estressada, foi um dia difícil. Aí na terça-feira, faleceu a mãe da minha cunhada, então também não foi um dia fácil. Aí na quarta eu não acordei legal, mas eu também fui levando assim. Foram 2 dias difíceis, né? Mas aí na quarta-feira os sintomas ficaram mais fortes. Eu estava na escola, e aí no último período de aula, eu fui dar aula numa sala que tava. Os alunos diziam que estava muito quente, eles estavam reclamando de calor, queriam ligar o ar. E eu disse, gente, eu tô morrendo de frio. Eu tô com muito frio, minha mão tá gelada. E aí uma aluna falou, prof, tu tá com febre? E eu, sabe que eu acho que talvez eu esteja com febre mesmo? E aí eu fui medir a temperatura. Aí logo que eu medi, primeiro eles mediram com aquele termômetro, né, que eles usavam nas entradas dos lugares lá, né, na testa, assim. E aí deu 36 e alguma coisa. Eu disse, mas não pode. Eu tô com muito frio, isso aí tá errado, sabe? E aí ele, não, a gente tem um de mercúrio aqui. Eu disse, vamos naquele, né, no antigo, mais seguro, assim, vamos medir. E aí eu tava com 37,9 de temperatura. Eles já me mandaram embora na hora, faltava 10 minutos para bater, liberaram os alunos, eu fui para casa. De tarde eu tinha aulas particulares a tarde toda, mas como era online, eu dei a tarde toda de aula. E de noite eu fiz o teste. E aí o teste deu positivo. Aí os 2 dias seguintes foram péssimos, assim, bastante dor nas costas, bastante dor de cabeça trancada. E assim, de não dar conta o remédio. Assim, eu passava né, para descongestionar, era 2 horas, eu já estava toda trancada de novo. Eu tinha bastante tosse.
Então, não perdi olfato, estava sentindo gosto, menos, claro, né, por conta da condição ali, mas não tive aqueles sintomas clássicos do início da Covid, assim. E aí eu passei 2 dias bem mal, assim, febre alta, já quase 39 de febre, bastante tosse, bastante dor de cabeça. Mas depois foi, né? Depois foram 2 dias bem ruins. Depois disso, já comecei a melhorar. E aí foi quando os meus filhos ficaram e eles começaram os mesmos sintomas, a mesma coisa, as mesmas, exatamente os mesmos sintomas que eu tive. O meu marido foi um pouquinho diferente, porque ele teve em fevereiro, foi iniciozinho de fevereiro, nós estávamos na praia, né? Porque ele voltou para trabalhar, a gente não tinha voltado à aula ainda, então ficamos na praia, eu e os meus filhos com a minha mãe. E aí ele me ligou dizendo que estava com um pouco de dor de cabeça e que ele não estava se sentindo muito legal. E o chefe dele tinha testado positivo, então eu pedi para ele não ir. Ele ia para a praia no final de semana, eu disse: melhor não ir, vamos esperar os 3 dias, fazer o teste para ter certeza, enfim, né? Porque pode ser que seja. E daí no final de semana, do sábado para o domingo, ele teve uma febre bem alta, que ele não mediu, né? Porque estava sozinho em casa, eu não ia medir mesmo, né? Assim, ele não fez, não tomou remédio, não mediu, não fez nada. Ele só fez o teste porque eu pedi muito para ele, né? Então, eu disse: não, faz o teste, confirma. Aí ele fez o teste e deu positivo também. Mas no caso dele, ele não ficou congestionado, não teve dor de cabeça, assim, depois, ele teve um dia de febre, só. Nos outros dias era como se ele não tivesse mais nada. E daí, realmente, ele estava positivo, e ele continuou testando positivo por mais de semana. Porque deu 7 dias, ele testou de novo e deu positivo, e depois, né, então ele continuou bem mais do que aqueles 5, 7 dias que se pede. Enquanto ele estava positivo, a gente não voltou para casa. Aí, nisso, começou o ano letivo, tudo, e a gente ficou separado dele, né, na casa da minha mãe. Mas ele teve bem menos sintomas, assim, bem menos do que nós. Foi uma gripe, né? Ainda bem. Eu acredito de verdade que isso foi por conta das nossas vacinas, né? Eu já estava vacinada, o Vini estava com uma dose, mas já estava vacinado. E os bebês a gente sabe que a maioria tem pego muito mais fraquinho, né? Mas acho que o medo é maior do que efetivamente o que a gente sente fisicamente. Porque a gente não sabe para onde vai evoluir, né? A gente já sabe que reduziu muito o número de morte, que não é mais como era, mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe se a gente não vai ser a exceção da regra. Então eu acho que é mais o medo e a preocupação de acontecer algo, né, que para nós especificamente vai ser forte. Né? Então quando passa esse tempo, assim, dá aquele alívio de, bom, tudo bem, foi só foi fraquinho mesmo, né? Não foi nada demais. Sim. Essa é uma dúvida até que eu ia te pedir, como é que vocês se sentiram durante esse período, né? Pelo que tu relatou, ali na segunda vez não foi tão longo, mas eu fico imaginando, principalmente em relação às crianças, assim, como elas Sim. se sentiram. Se tu pudesse contar um pouco mais desse medo, dessa angústia, assim, acho que seria bem interessante. Eu tinha muito medo de pegar, né? Desde sempre, assim, desde que começou tudo isso, eu tinha muito medo de pegar. Não tanto por mim, mas eu tinha muito medo do que poderia acontecer com eles, né? Então tem aquele medo que é o medo de eu ter que me afastar, e aí quem vai ficar com eles, quem vai cuidar, né? Eu tenho a minha mãe, que ajuda muito, meu marido, mas assim, não é a mesma coisa, né? A mãe sou eu, então eu sempre tive muito medo de que eu pegasse e, sei lá, eu tivesse que ser internada ou alguma coisa. E eu tinha medo que eles pegassem e eu não pudesse ficar com eles. Esse medo era ainda maior, porque eu sei que se eu não tivesse aqui, minha mãe ia cuidar super bem, meu marido ia cuidar super bem. Mas se eles pegassem e tivessem que ir para o hospital e ficar isolados e eu não poder ficar junto, esse era o meu maior medo, sempre foi. E aí, quando a gente pegou, efetivamente, eu já não tinha mais tanto, porque já era uma situação bem diferente, né? 2 anos depois, com a vacina, com a forma como tá agora, eu já não tinha mais tanto esse medo, mas ainda existia esse receio. O Vini, meu filho, ele tinha bastante medo também. E eu sei que muito era de mim, né? Eu falava isso para ele, dizia que ele tinha que se cuidar. Então, ele foi para a escola, eu conversei muito essa história, né, de ele tem que manter a máscara, tem que passar álcool, né, essas coisas desse tipo. Então ele também tinha medo.
Tanto que quando o meu marido pegou primeiro, e aí eu falei para ele que ele estava com Covid, ele ficou muito nervoso, assim, sabe? Tipo, ai, ele tá com Covid agora, assim, como se fosse uma coisa. E realmente para alguns foi muito sério, né? Mas muito mais sério do que foi. Então eu vi que ele também tinha esse medo. Depois que a gente pegou, aí enquanto a gente estava, eu pensava assim, eu quero que passe logo para ver que realmente foi uma coisa muito simples e não vai, sei lá, evoluir para algo mais sério. Ele já não se preocupava mais, porque ele pegou e viu que não foi tão sério e para ele estava tudo bem, né? A Cecília não tem nem noção, né? Então, ela tá com 1 ano, vai fazer 1 ano e 11 agora, finalzinho do mês, né? Faz 2 anos no dia 30 de junho. Então, para ela não tem essa noção. Mas eu acho uma coisa muito legal, que agora eu lembrei sobre isso, que como eles aprendem algumas coisas, né? Que ela entra no elevador e ela gosta de apertar o botão do elevador, né? Toda criança gosta de apertar o botão. E ela aperta o botão e já vai por a mãozinha no álcool. Ela já bota a mãozinha no dispenser do álcool, esperando a gente apertar. E ela limpa as mãozinhas, né? Então ela faz assim, passa o álcool nas mãos depois que ela aperta, porque ela já sabe que ela vai apertar e vai limpar com álcool. Às vezes não tem álcool, ela fica brava que não tem, né? Porque para ela é assim, apertou, tem que passar álcool nas mãos, né? E ela não tem muito essa noção, assim, mas eu acho legal os aprendizados que a gente tira, né? Por exemplo, ia passear, eu dizia, vamos passear, ela já ia para a mesa e pegava a minha máscara. Ou quando ela queria passear, ela pegava a máscara e me dava. Eu já entendia que era o que ela queria passear. Porque ela sabia que para sair de casa tinha que colocar máscara. A geração dela já nasceu com esses aprendizados, né? Já. Vai levar para a vida esses hábitos, provavelmente. Esses Até bebês agora de que tu entrou pandemia, né? agora que tu entrou nessa questão, Ana, a Cecília está com 1 ano e 1 mês, isso, né? 1 ano e 11 ela vai fazer. 1 ano e 11 meses, tá? Falta um mês, Se tu quisesse não dá. compartilhar, se tu quisesse compartilhar, né? Eu já sabia porque a gente acabou, né? Acabou já me contando fora da entrevista, mas se tu quiser falar um pouco sobre como foi esse período de maternidade e chegada da Cecília durante esse momento pandêmico, assim, e um pouco dos sentimentos que passaram ao longo de todo esse processo, eu acho que também é um depoimento de, enfim, bem rico, né, para a gente imaginar um pouco como é que foi essa experiência de maternidade, assim, durante a pandemia, né? Uhum. A Cecília, ela nasceu bem na pandemia mesmo, ela nasceu em junho, né, de 2020. Então, nós fomos para casa, era março, né? Então, foi bem, bem no auge da pandemia ali. É um bebê da pandemia. Os bebês da pandemia quase não são mais bebês, né? Na verdade, né? Porque a Cecília já tá quase fazendo 2 anos. E assim, eu engravidei em novembro, outubro, novembro. Então, o início ali da gestação foi super tranquilo, foi, né? Não se tinha nem noção de nada de Covid, nem existe, talvez, né? Assim, o que a gente sabe é que foi ali novembro, dezembro, mas talvez ainda esse vírus já estivesse circulando antes, né? Então foi tudo certo, a gente foi pra praia, saiu de férias, a gente estava vivendo a vida normal, que até olhando hoje para trás, a gente, nossa, como é que a gente conseguia viver a vida normal, né? E não tinha nada. E aí, quando eu voltei a trabalhar ali, em fevereiro, bem no iníciozinho da gestação, e aí, em março, acontece tudo aquilo, né? Então, eu já estava, né, um pouco mais avançada, já tinha passado da metade da gestação, e logo que aconteceu, a gente não tinha noção do todo, né? Então, para mim foi assim, vamos passar uns 15 dias em casa, né? Que bom, porque na gestação é bem cansativo, assim, né? Tudo muito cansativo. É, a gente vai ganhando peso e a gente tem muito sono e é toda a questão hormonal, então, assim, tudo me cansava. Então, pensei assim, 15 dias em casa é ótimo, né? 15 dias em casa, mais descansada, posso dormir um pouco mais, né? Não preciso ficar andando de carro de um lado para o outro enlouquecida, enfim, porque, afinal de contas, eu achei que ia ser 15 dias. Então, no início foi legal, assim. Só que daí, quando isso começou a se arrastar e quando a gente começou a ver, e também é um momento muito emotivo, né? E aí eu comecei a ver aquelas coisas que estavam acontecendo, na Itália, principalmente, eu lembro daquelas cenas dos caminhões, assim, passando, né? E
de câmaras frias do lado de fora dos hospitais, e gente que não podia ser atendida, e médico dizendo que tinha que escolher quem ia viver e morrer. Aquilo assim, eu já sou uma pessoa emotiva, mas daí na gestação é pior ainda. Então eu passei por um momento assim que eu tava muito mal. Então eu resolvi que eu não ia mais ver. Eu disse, não, eu não vou mais ver isso, eu não vou mais ficar porque a notícia era só isso. Isso porque não tá me fazendo bem, né? Não é uma coisa legal para eu ficar vivendo enquanto eu tô grávida. Então eu resolvi que eu ia cortar um pouco isso. E aí eu comecei a tentar olhar o lado bom das coisas, assim, né? E aí o melhor lado disso tudo é porque era justamente o fato de eu poder estar em casa. Ainda bem, eu trabalhava com algo que eu podia ficar em casa, né? E eu podia ficar em casa, era muito mais difícil, dar aula era muito mais difícil, mas eu não tinha essa correria toda. Eu pensei, bom, eu vou chegar lá nos 9 meses, eu não vou estar dirigindo de um lado para o outro, né? Eu vou estar em casa muito mais tranquila. Vou poder aproveitar o meu filho também, que queria muito ser mãe, então ele passava grudado na minha barriga, não era por mim, era na barriga mesmo, para poder acompanhar isso, né? Então, no fim, eu optei por olhar esse lado positivo de poder ficar em casa, mas eu tinha muito medo, porque a gente não sabia muito bem como era essa questão da Covid, mas uma das coisas que se sabia era que nas grávidas isso era mais arriscado, que tinha o risco. Eu tinha muito medo de pegar e perder a Cecília, né? Então, foi um momento, assim, de bastante nervosismo. Só que a minha primeira gestação foi uma gestação muito difícil também. Então, eu já tinha passado por uma gestação de muito nervosismo, muito pior, eu acho, do que foi a Covid. E as experiências vão nos moldando, né? Então, eu sabia assim, não dá, eu já passei por coisas piores, a gente vai passar por essa também, e vamos lá, vamos tentar ver as melhores coisas, né? Então, claro, a gente tomou muitos cuidados em casa. Eu ficava em casa, eu não saía para nada, para nada. Eu saía assim, uma vez por mês para ir no médico, só, porque eu precisava ir. E o meu filho não saía para absolutamente nada. Só quem saía de casa era meu marido e a gente tomava todos aqueles cuidados assim que hoje eu olho e digo, meu Deus. Assim, ele chegava em casa, ele tirava a roupa fora de casa, tudo era lavado, era álcool em tudo. O mercado que vinha, a gente passava álcool em tudo, limpava. Até para ele passeava com a cachorra, quando voltava, ele limpava até as patas dela, sabe? Aquela coisa assim de um extremo cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Então, no fim das contas, eu acho que quando a gente olha para trás, também algumas coisas ruins elas perdem um pouquinho isso. A gente, já não parece que foi tão ruim do que quando a gente está vivendo, né? Mas eu não vejo como um momento hoje, lembrando assim, eu não vejo como um momento ruim. Eu vejo como um momento bom, assim. Acho que até foi uma gestação mais tranquila do que talvez se eu tivesse ficado trabalhando naquela correria, naquela coisa toda de prof que sempre tem muitas horas para trabalhar e muitas coisas para fazer. Então, para mim não foi uma experiência difícil. Foi uma experiência eu estava nervosa, ansiosa como todos, mas não foi uma experiência tão ruim. Eu acho que eu tive o muito privilégio, né, de poder trabalhar em algo que me permitiu ficar em casa e ter todo um apoio, enfim, né? Então, o mais difícil, eu acho, foi ficar longe das pessoas, porque, né, a gente está grávida, a gente quer conviver com mãe, com pai, com irmão, com todo mundo, e a gente não podia, né? A gente tinha que ficar longe. Mas fora isso, eu acho que eu fui uma pessoa bastante privilegiada, então eu não tenho lembranças ruins, assim, desse momento. Ao contrário, eu acho que foi uma gestação até bastante tranquila. E no dia que ela chegou, assim, não sei se quiser falar um pouquinho, como é que estava a pandemia nesse dia, se a ida ao hospital ainda era um risco, Era assim, muito, e era como é muito que foi arriscado. Uhum. Inclusive, assim, foi bem distinto do meu primeiro filho, porque eu marquei a cesárea, eu já estava de 39 semanas, assim, eu marquei a cesárea para terça, eu trabalhei até segunda, né, porque foi assim, eu lembro que era 11 e pouco da segunda-feira, eu estava terminando de entregar as últimas redações que eu tinha para corrigir, eu tinha que acordar 5h30 para estar no hospital às 6 e pouco para ir fazer a cesárea, porque ela estava sentada e aí tinha que ser cesárea. E essa diferença, assim,
A gente chegou no. Ela nasceu às 7, um pouquinho depois, assim, a minha cesárea estava marcada para 7h30 da manhã da terça. Na quarta, 2 da tarde, eu estava vindo para casa. Então, porque se ficava o menor tempo possível no hospital, porque era muito arriscado, não podia ir ninguém, só podia ir um acompanhante contigo, ninguém pode visitar, ninguém pode fazer nada lá, né? Então não dava para ter visitas. E aí sim, fomos aí, meu marido, assim, foi a primeira vez que o meu filho se encontrou com os meus pais, depois de todo aquele tempo. A pandemia foi, né, a gente foi para casa em março, e até dia 29 de junho a gente ficou sem ver meus pais, né, assim, presencialmente, porque cada um ficou em casa e a gente realmente respeitou o isolamento. Meu filho estava morrendo de saudade, né? Porque ele dorme na casa da minha mãe toda semana, às vezes 2 vezes por semana. E aí, de repente, do nada, não poder, né? Só que daí, como eu ia ter a cesárea, ele tinha que ficar com alguém, então ele foi dormir na casa dos meus pais. E aí a gente chegou lá, assim, eu tinha muito medo, assim, 2 máscaras, aquele negócio, assim, porque o ambiente de hospital, né? E quem tá doente vai para lá. E aí tinha aquelas histórias de que pesquisas mostrando que nos entornos do hospital eles conseguiam detectar vírus no ar. Disse, gente do céu, assim, eu achava que eu ia chegar lá, ia respirar e pegar Covid, né? E daí a minha filha já ia nascer com Covid, e aí, assim, né? Mas, mas assim, eles foram muito cuidadosos, né? Muito, sempre 100% de máscara o tempo todo, mesmo dentro do quarto, tudo. E a gente foi assim, eu lembro que eu cheguei às 7h30, 7 horas da manhã no hospital num dia, quando era 2 horas da tarde, eu tava tirando foto na porta do meu elevador, assim, no espelho do elevador. Às 7, tem uma foto às 7 horas, eu e meu marido, eu tô com uma roupa assim, ele quase não dá para ver a barriga porque era frio, mas tá eu e ele, e às 2 horas da tarde seguinte, no mesmo lugar, só que daí a gente tá com ela no bebê conforto. Assim, muito rápido, né? Voltar para casa. E deu tudo certo, assim, né? Ficou tudo bem, ninguém pegou nada. A Covid não nos atacou naquele momento. Assim. Ah, que bom, que legal também ouvir teu relato. Foi Com bem doido. certeza, Assim. com certeza, enfim, eu fico imaginando, né, daqui, sei lá, 20, 30 anos. Enfim, acho que as pessoas vão ter muita curiosidade para saber como é que era esse tipo de experiência, né, Eu nos acho que hospitais. a gente diz para ela também, a gente brinca, ela não entende ainda, mas ela vai entender em algum momento. E eu chamo Uhum, ela de minha bebezinha da pandemia, né? Porque foi bem sim, no auge mesmo, assim. Eu acho que se fosse, eu não teria engravidado, óbvio. Se eu soubesse, assim, se eu soubesse que ia ter alguma coisa, eu ia esperar, eu não ia engravidar. Mas, assim, quando eu decidi que eu queria engravidar, foi no ano, tinha sido no ano anterior, e eu engravidei, não se tinha nada, né? Foi outubro, novembro, então não tinha realmente nada. Mas hoje, se eu dissesse assim, não, agora, se tu tivesse a opção que ia ter engravidado, eu acho que eu não teria. Assim, eu tive algumas amigas que engravidaram durante a pandemia e disse, vocês são loucas, né? Não dá, assim, é um momento muito tenso, assim, para engravidar. Eu não tive essa opção de escolha porque isso não existia. Quando eu engravidei, isso não existia. Mas acho que e para mim foi relativamente fácil, assim. Mas se fosse depois, assim, a pandemia estourou em março, vou engravidar em abril. Não ia engravidar, eu não engravidaria. Daí eu não teria feito isso, né? No fim, graças a Deus, deu tudo certo, né? Foi tudo bem. Mas era um que momento bom. bem tenso, que podia dar muita coisa errada, a gente sabe, né? Eu tenho uma amiga minha, uma conhecida, né? A gente foi amiga por muito tempo, que ela estava grávida nesse período da pandemia e ela foi entubada, a neném nasceu prematura e ela ficou muito tempo, acho que ela ficou. A neném deve ter ficado uns 3 meses no hospital e ela ficou entubada mais, umas 2 semanas, eu acho. Quase, mais de uma semana, entre uma semana e 2, assim. Assim, passando muita dificuldade, num risco realmente real, assim, de morte. E por conta da gestação, porque ela pegou Covid enquanto estava grávida, né? A nenê estava de 25 ou 26 semanas, nasceu super antes, e foi muito tenso. E esse era o meu maior medo, né? Então, por isso que hoje, se eu pudesse escolher naquele momento, assim, eu não teria engravidado no momento da pandemia. Mas, claro, graças a Deus deu tudo certo.
Que bom. Que Que bom, deu, né? que E bom agora que vocês deu tudo estão certo. aí. E que a Cecília Rei veio Malu. bem também, né? Veio. Ana, assim, alguma pessoa assim das tuas relações faleceu por causa da Covid? Eu sei que tu já comentou sobre a tua cunhada, acho que antes tu falou sobre uma pessoa próxima da tua cunhada. Não sei se mais alguma pessoa, se tu quiser falar um pouquinho dela. Queria saber se teve alguma experiência assim, em perder alguém das tuas relações pela Covid-19. De relação direta minha, assim, eu não tive ninguém, de familiar direto, de amigo, enfim. Né? Teve muitas pessoas próximas que perderam pessoas, né? Pessoas até que eu conhecia, mas de que eu realmente tivesse uma relação direta, assim, eu não perdi ninguém. E ainda, né? Tipo, mesmo agora, assim, eu ainda continuo sabendo de algumas coisas, né? Pessoas com sequelas, enfim, conhecidas, próximas a mim ou a minha família, mas diretamente não. Ainda bem, não tivemos. Tá. E em relação a outras perdas, assim, por exemplo, experiências que a pandemia pode ter te impedido de viver, algum plano ou frustração que tu sente, que sofreu, assim, por causa da pandemia? Isso sim. Eu, bem no iníciozinho da pandemia, ali em março, eu perdi meu tio. Ele não foi por causa da pandemia, ele descobriu um problema e assim, foi muito rápido, ele começou a ficar muito mal, eles não conseguiam descobrir exatamente o que que era, e ele ficou internado, a gente não podia visitar, né, porque não estava tudo fechado, os hospitais não podiam, e aí, assim, quando ele faleceu, a gente até pôde fazer o velório, mas aquele velório de 2 horas, muito rápido, que ninguém podia nem ficar muito próximo. A minha tia, que é a esposa dele, ela é minha dinda de crisma, né? Então nós somos bastante próximas e eu não podia ficar com ela. Na verdade, não era para eu ir para o velório, mas eu disse, não consigo não ir. E aí eu saí um pouquinho. Foi acho que foi a única vez que eu saí que não foi para ir para médico, assim. Eu fiquei lá, assim, 15 minutos longe de todo mundo, sem poder abraçar ninguém, sem poder viver direito isso, assim, né? E isso, sim, isso foi bem difícil. Mas outras experiências, claro, assim, eu sinto pela alfabetização do meu filho, por exemplo, que foi no ano da pandemia. Ele estava sendo alfabetizado, ele estava no primeiro ano, exatamente nesse ano. E aí eu acho que, bom, como professora de português, né, eu vejo a alfabetização como um momento muito importante que a gente carrega para a vida. E isso é uma coisa que me preocupa um pouco, né, de como isso vai ser futuramente. Eu sei que são todos, todo mundo passou por isso. Todos os que estavam no primeiro ano passaram por isso, não foi só ele, né? Mas, de qualquer forma, né, a minha preocupação maior é ele. Então, tem isso, né? Coisas simples que às vezes parece que a gente olha para o todo, ela é uma coisa bobinha, né? Mas, por exemplo, a minha mãe e meu pai levaram um mês para poder pegar minha filha no colo. Eu não deixava, né? Eles até viram ela, mas ninguém pegava. Só eu pegava ela no colo, ninguém ficava. Então, algumas coisinhas que depois a gente recuperou. Meu pai e minha mãe recuperaram por 10 vidas, mais ou menos, né? Porque eles são grudados nos meus filhos. Mas esse tempo que a gente deixou de conviver. E o que eu mais sinto é o meu tio mesmo, porque a gente sempre. A gente não era de se encontrar toda semana, mas a gente fazia algumas coisas em alguns momentos, assim, para se encontrar, para se ver. E naquele ano, especificamente, a gente não passou o Natal junto. A gente resolveu ir para Florianópolis, meu irmão mora lá, e a gente resolveu ir para Florianópolis e a gente acabou não passando o Natal, que era uma data que a gente sempre passava juntos. E aí a pandemia em março estourou, e ali logo no final de março ele faleceu, e a gente não teve esse tempo para se ver, para ficar junto, enfim, né? E nem para se despedir, no caso, porque não dava para ficar lá, né? Então, isso foi bem marcante para mim. Foi o meu tio. Sim, enfim, pediu um pouco da experiência de luto ali, né, de É. despedida. Uhum, é. E até de eu poder ficar com a minha tia, sabe? É um Ah, sim. momento tão difícil para ela, porque Hum. tudo bem, assim, eu reagi, assim, muito pelas coisas que eu acredito, enfim, eu reagi, eu rezei por ele, né? Eu fui um pouquinho, eu pude fazer,
mas eu não pude estar ali por ela. Ela teve que ir para casa sozinha, sabe? Ela tinha tá o filho dela, mas e ficar praticamente sozinha o restante do ano, porque a gente foi começar a se encontrar de novo depois de muito tempo, né? Então, sim, ela tinha o filho dela é casado, mas eu não podia estar lá, meu pai não podia estar lá, a gente não podia ficar apoiando ela nesse momento, que ela também tinha que trabalhar com esse luto, nós também tínhamos, mas para ela era muito pior, né? Uma vida toda com ele, casou super jovem, então assim, ela passou, né, praticamente a vida toda com ele, já se conheciam antes também, e a gente não podia nem se apoiar, nem poder ficar junto, né? Porque no fim, assim, ele faleceu, né? Ele foi, tá aí, mas a minha tia estava aqui e eu não podia fazer nada por ela. Eu queria. Eu mandava mensagem, eu conversava, mas eu sabia que ela estava muito mal e ela estava sozinha. E um abraço faz toda a diferença, né? Então Com isso certeza. também é muito ruim. Não, e foi, enfim, eu achei bem parecidas as duas situações, né? Tanto a dos teus pais não poderem, enfim, se aproximar ali dos teus filhos, como essa situação. Então, digamos que o que a minha mais tirou, assim, pelo que eu senti, foram essas relações, né? De ti ali. Foram. Estar pessoas estarem próximas nos momentos, enfim, são momentos que não voltam mais, né? Momentos que precisava da presença naquele momento e a pandemia nos impediu, né, de estar no É lugar verdade. ou as coisas que a gente queria em determinados momentos. Eu queria, assim, eu queria minha mãe lá no hospital junto quando a Ceci nascesse, né? Eu queria, ou minha mãe, meu pai. Eu falo muito mais minha mãe, porque meu pai, a minha mãe, ela trabalha de noite, né? Ela trabalha das 7 da noite às 7 da manhã. Então, de tarde, eu vou para casa dela. Uma ou duas tardes a gente fica aqui. A babá fica com a Cecília. Mas nas outras eu vou para lá, então a gente passa as tardes juntas, assim. Eu fico trabalhando, mas eu fico trabalhando na sala enquanto ela tá com a minha filha, a gente fica conversando, a gente decide muitas coisas juntas, enfim, né? Então eu acabo tendo um contato muito maior com a minha mãe, né? Mas eu sei que meu pai sentiu muito também, porque meu pai é muito apegado aos meus filhos. E aí a gente só podia se ver por vídeo, né? Então, todo dia quase a gente se ligava, porque eles precisavam ver, precisavam, né, falar com ele, enfim. E meu filho queria muito também, né? Então, essas coisas, assim, são essas perdas de coisas que não voltam realmente, de, assim, eu queria que eles estivessem lá no dia que ela nasceu, né? Eu queria que eles comemorassem o aniversário do Vini, porque o Vini comemorou o aniversário de 7 anos. A gente pegou coisas em casa, enfim, né? Comprei um bolinho, fiz uma coisinha em casa, mas só nós. Tava só nós e a gente fez uma chamada de vídeo, daí os dindos e os avós cantaram parabéns, enfim, mas estávamos só nós, né? Então, esses pequenos momentos que a gente não pode viver junto. E de qualquer momento, na verdade, porque a gente no final de semana sempre se vê. Né? Em algum momento ali do final de semana, ou na sexta ou no sábado, a gente faz uma janta, a gente faz um almoço. Eu tenho a minha avó, né? Minha avó e meu avô que estão vivos, são vivos, e a gente vai para a chácara, né? E eles não puderam conhecer minha filha logo que ela nasceu, né? A primeira bisneta. Meu filho é o primeiro bisneto e a Cecília é a primeira bisneta. E eles levaram, assim, 3 meses para poder conhecer minha filha. Eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer e eles não poderem conhecer, sabe? Mas estão aí, firme e fortes, né? E essas coisinhas, essas pequenas convivências do dia a dia que a gente perdeu. Mas a gente está recuperando Sim. agora. Recupera tudo em dobro, né? Né? Ana, em relação assim a atendimento, né? Pelo que tu me relatou, vocês precisaram de atendimento à COVID. Então, se tu quiser comentar assim, como é que foi o atendimento hospitalar, se vocês tiveram atendimento ali pelo SUS ou por planos de saúde, como é que foi a questão do atendimento hospitalar durante o período da COVID? Da Covid. Se vocês necessitaram e como foi? Eu levei o Vini, foi o único que eu fiquei assim, fiquei mal, mas eu não fui para o hospital. Não precisei de plantão nem nada. O Vini, sim, o Vini eu levei, ele teve bastante febre e ele estava muito incomodado com a febre, então eu levei ele para o plantão. Né? A gente tem plano de saúde, então fomos os dois com todo o cuidado do mundo, porque eu estava ainda positiva, né? E aí, então, quando eu cheguei, logo que eu cheguei, eu já avisei que eu estava com Covid, que provavelmente o Vini também estaria.
Então, eles já nos pediram para esperar, assim, do lado. Não tinha nenhuma entrada específica, assim, que nem aconteceu naquele momento, auge da pandemia. Era a mesma entrada de todo mundo. Mas aí eles só pediram para a gente ficar um pouquinho afastado. E a gente teve o acompanhamento ali da médica plantonista. Eles não fizeram o teste. A gente fez o teste particular, porque o plano disse que não fazia diferença. Eles disseram assim que eles não iam fazer o teste, porque o tratamento, se fosse Covid ou não fosse Covid, ia ser o mesmo. O tempo em casa ia ser o mesmo também. Então não tinha por que fazer o teste. Isso foi o que eles nos disseram. Só que a gente, para a escola faz diferença, né? Então, se o aluno tá, no caso do Vini, né? O aluno tá com Covid, ele pode acompanhar a aula online, né? Outros tipos de atestado não. Então, eu até pedi, eu disse, não tem como nós fazermos o teste, porque a gente precisa, né? E ela disse que não tinha como, que não o plano não iria liberar, porque não tinha essa necessidade, e que se eu quisesse, então eu tinha que fazer particular. Então, o teste eu fiz particular, tanto o meu quanto o do Vini a gente fez particular. E aí, sim, daí a medicação, enfim, ela me deu um monte de coisa, né? Um monte de receita, de medicação, de coisa para ele tomar. Eu fiz, na verdade, eu escolhi não dar todos aqueles medicamentos para ele, porque eu não achei que tinha essa necessidade, dei a medicação para febre, enfim, mas não trabalhei com não dei todos os remédios que ela mandou dar, e depois a gente não precisou mais. Aí o que eu acabei utilizando do SUS é que quando a gente faz o teste particular, só o teste não é o suficiente como atestado, né? Então eu levei o meu teste, o laudo, até o BS que tem perto da minha casa, e eles dão aquele que vale como um atestado, que é um termo, enfim, de distância, que tem que fazer o isolamento pela quantidade de dias, enfim, eles para mim foram 5 dias, e aí eles dão na hora lá aquele termo, mas não precisei de atendimento lá. Mas mesmo assim, eles foram bem solícitos, assim, eles disseram, olha, a gente vai te dar esse, mas tu tá aqui pertinho, se tu vê que os teus sintomas pioram e tu precisa, vem até aqui, né? Eles fizeram toda a parte, assim, de se colocar à disposição, mas não precisei. Nem eu, nem ele. Tá. E assim, em relação à tua rotina, o que mudou, assim, tanto rotina de trabalho, de estudo, de lazer, a partir do início da pandemia, então bem naquele início, assim, como é que tu sentiu essas mudanças na rotina? Tu já me comentou um pouquinho antes, né, mas se tu quiser falar um pouquinho mais sobre isso, e como isso foi se transformando ao longo da pandemia, de acordo com as mudanças de momentos, assim, da pandemia que a gente teve. Bom, no início foi muito, né, muita diferença. A gente sempre conviveu bastante, assim, com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus avós, né? Tanto eu falei, eles moram numa chácara, então a gente ia para chácara. A gente se encontrava muito na chácara, então, com os outros irmãos da minha mãe. Então, às vezes, a gente vai e tá, assim, os 4 filhos, né? São 3, eu tenho 3 tios, uma tia e a minha mãe, eles são em 5. Então, às vezes, tem, assim, 3, 4. É difícil estar todo mundo, mas 3, 4 às vezes acaba acontecendo. Com os seus filhos, né? E aí junta e é uma galera, assim. E a gente não tinha mais, a gente não fez. Então, inicialmente mudou muito, porque nós não saíamos para nada, a gente realmente cumpriu o isolamento, a gente ficou em casa. Meu marido saía só para trabalhar e voltava. Até mercado, eu pedia tudo, eles traziam tudo na porta da minha casa, passei a usar bastante o delivery. Essa foi uma mudança que acabou ficando, tem muita coisa que eu continuo pedindo, agora eu não vou mais, assim, eu continuo pedindo, principalmente hortifruti, assim, eu gostei muito de pedir, então eles entregam em casa, tem um local que eu descobri na época que era só de orgânicos, então eu compro lá com eles direto, e é muito mais fácil do que sair pegar, e a gente também não ia para restaurante, não saía para nada, para nada. Continuamos não indo, assim, a gente, olha, não lembro, mas eu acho, com o meu marido, desde que a pandemia começou, talvez a gente tenha saído umas 2 ou 3 vezes. A gente não sai mais, isso é uma coisa que a gente perdeu o costume, a gente pede comida em casa, mas a gente praticamente não sai.
E a gente ia para o parque, saía, fazia alguma coisa, né? E a gente passou a não fazer nada. A gente não saía mesmo. A gente foi começar a fazer alguma coisa, assim, já. Aí a gente sempre vai para Florianópolis no final do ano, ali na virada do ano, porque meu irmão mora lá, e daí aquele ano a gente não foi. Né? Eu tinha passado ali todo ano, mas a gente resolveu não ir, a gente achou que era mais seguro não ir. Então, foi o primeiro ano, porque já fazia, não sei, faz desde 2012 que meu irmão mora, 2012 eu acho, que meu irmão mora em Florianópolis e a gente sempre vai todo ano. Aquele, né, 2020 para 21 foi o primeiro que a gente não foi. Eu passei muito tempo sem ver os meus pais, a gente passou a se ver ali só depois que a Ceci nasceu. E aí que a gente começou assim, mas era meu pai e minha mãe, só. Assim, meus avós, eu não ia porque eu tinha medo também de passar alguma coisa para eles. Eu fui. E no Natal, a gente se encontrou assim para comemorar o Natal na casa da minha tia, essa que perdeu, né, o esposo. E ainda assim a gente ficou assim, a gente foi num lugar aberto, não ficava. A gente botou as coisas, não servimos nas mesas de ficar todo mundo sentado um na frente do outro, ficou cada família mais separada uma da outra, a gente se servia num local e ia comer em outro, para não ficar muito próximo. E mudou bastante, assim. Depois, sim, depois ali, quando a gente voltou, porque a gente voltou a trabalhar, as coisas começaram a voltar a uma rotina, né? Então, a gente passou a se encontrar um pouco mais. Os meus avós foi o que mais demorei, assim, para voltar a encontrar. Só depois que eles realmente estavam vacinados, é que eu fui visitar eles na, na chácara. Porque antes disso eu dizia, não ia aí, né? Mas, assim, passeio que a gente fazia, a gente diminuiu muito. E até agora a gente não voltou mais ao normal. Uhum. Eu ia perguntar como é que foi essa sensação do retorno, assim, após as primeiras medidas de isolamento mais intensas, que tu já falou que vocês aderiram, né? Como é que foi quando vocês puderam retornar às ruas, retornar aos espaços públicos, assim? A gente não retornou logo de cara. Assim, a gente, de vez em quando, então, assim, ia passear num parque, ficávamos todos de máscara, e era uma passeadinha, e a gente geralmente escolhia locais que fossem mais vazios, assim, que não tinha muita movimentação. Porque também a Ceci era pequena, então a gente tinha medo, né, dela pequenininha. No máximo uma voltinha na quadra, assim, mesmo depois quando começou a ficar um pouco mais liberado, a gente continuou não indo, não fazendo. Eu demorei um tempo assim para conseguir pensar em me liberar para fazer as coisas. Eu não fazia assim. Eu até me sentia um pouco culpada assim de ter que estar em casa, e eu fui para casa da minha mãe, sabe? Mas era minha mãe que eu encontrava, minha mãe e meu pai e só, né? Mas eu não me sentia bem fazendo, parecia que eu tinha que estar em casa, assim. Eu demorei um bom tempo para aceitar que eu poderia fazer. E o meu filho também, meu filho não queria daí. A gente ele se acostumou a ficar em casa e a gente falava do risco. Então, quando podia sair, mesmo que pudesse, ele não queria ir. É assim, até para voltar para a escola foi difícil, quando liberou para voltar para a escola. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia enviar ele para a escola ou não, porque tinha a opção de ficar em casa. Aí, medindo, né, o que comecei a pensar assim, o que é pior, né? Manter de tanto tempo ele em casa ou o risco de ele pegar, mas também só em casa não estava dando. Ele precisava dessa convivência, então eu disse, não, eu vou mandar ele, vou mandar, a gente corre esse risco, mas eu acho que para a saúde mental dele, para a vida dele, vai ser melhor que ele comece a se acostumar, que ele vai ter que voltar a sair, né? E a máscara não, a máscara foi diferente. A máscara, quando liberou, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar a máscara. Essa eu já tava mais acostumada, assim, já não me sentia mais culpada, né? Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. O meu filho não queria, ele queria continuar usando máscara, ele disse que ele podia usar o quanto ele quisesse e que não tinha problema, ele não conseguia tirar a máscara. E os coleguinhas, eu notava que os pais dos colegas falavam também. Eles, agora que eles podem não usar, eles continuam usando porque eles não conseguem tirar. E ele levou um tempo, assim, para se libertar da máscara. Agora ele também não usa mais. Essa até era uma das perguntas que eu tinha aqui no roteiro, como é que foi a experiência desse uso da máscara e como é que, enfim, foi esse processo também com as pessoas, né? Como eu acho que tu teve uma relação um pouco mais de isolamento, assim, mas era uma pergunta no Sim. sentido
que nem todo mundo, né, acabava adotando. Então, como é que foi essa relação de vocês, essa relação tua, da tua família, assim, com o uso de máscaras? E como é que foi essa flexibilização, assim, em termos de, principalmente de sensações? O... Inicialmente a gente ficou muito em casa, então a gente realmente não usava. Quando a gente começou a encontrar com o meu pai e minha mãe, nós usávamos máscara, mesmo quando. Então, assim, principalmente quando eles iam pegar a Ceci, né? Ela era pequenininha, então levou um tempo até eles pegarem, mas quando pegaram, eles usavam máscara. Mas a gente saía muito pouco, então não tinha muito isso, né? E aí, quando a gente começou a se encontrar mais frequentemente, aí sim, quando estávamos juntos, nós não usávamos, mas eu não usava porque eu sei que meu pai usava, minha mãe usava o tempo todo, eles se cuidavam bastante. Bom, eles não pegaram Covid ainda, nenhum dos dois. Eles sempre se cuidaram bastante. Então, depois, ali mais para o final do ano, a gente já se liberava para não usar máscara, né? Mas dentro dos locais, né, fora de casa, em outros locais, enfim, a gente usava o tempo todo. O meu filho foi bem tranquilo fazer ele usar, eu expliquei para ele que ele precisava. No início ele deu uma reclamada porque é ruim, não adianta, né? A gente também não gostou de usar. Mas ele usava bem tranquilamente, assim, e já sabia, já se acostumou, ia sair de casa, já pegava máscara, já colocava, sempre tinha uma máscara no bolso. E então foi bem tranquilo. Eu tinha um pouco de preocupação que ele não fosse conseguir lidar com isso. E na escola, né? Tira para o lanche, coloca. Essa foi minha preocupação de mandar ele para a escola. Mas sempre foi tudo bem, assim, muito bem assessorado também na escola, né? Então funcionou muito bem. Mas era ruim. Assim, eu nunca gostei. O tempo todo eu passei reclamando, porque eu sabia que eu tinha que usar, mas o tempo todo eu passei reclamando da máscara, porque eu achava muito ruim usar. Muito ruim. Tanto assim que eu disse, enquanto eu tiver que usar máscara, eu não vou voltar a fazer exercício, porque eu me nego a fazer exercício de máscara. Não fui. Agora que não precisa mais usar, eu faço. Eu faço academia. Mas eu não conseguia. Eu achava muito ruim. Mas eu sabia que eu tinha que usar, então eu usava. Né? Porque adulto faz o que precisa ser feito, não só o que quer, né? Então eu Sim, fazia, mas não gostava. Não gostava, eu achava sim. muito ruim. Muito ruim. E me incomodava muito quem não usava. Eu ficava muito incomodada, assim. Você tem que usar, e tem que usar direito, não é botar só na boca e deixar o nariz de fora, sabe? E usava, né? Mas agora que não precisa, tá bem melhor. Uhum. E em relação, assim, à vacina, como é que foi? Tu já me comentou também sobre isso, né? Mas tu e teus familiares, assim, todos se vacinaram, conseguiram Todos fazer nós, todas as doses. Se todas. precisar continuar se vacinando, vocês pretendem se vacinar ainda? Sim, E se vamos quiser continuar. falar, tá, se quiser falar também sobre a sensação da vacinação, acho que é, enfim, talvez a primeira dose, assim, como é que foi Sim. para vocês, acho que é um depoimento Eu fui interessante. fazendo um feriadão. Eu lembro que era feriadão, quando liberou, que liberou primeiro para os profs, então aqui em casa eu fui a primeira a fazer, né? Meu pai já tinha feito, meu pai e minha mãe já tinham feito, minha mãe, como trabalha no SAMU, ela já tinha feito por causa dos profissionais da saúde, e meu pai fez, depois por idade, foi o primeiro a fazer, e foi uma sensação de alívio. Nossa, quando começou a sair a ideia de que ia ter uma vacina, e aí, nisso, as vacinas começaram a aparecer, e aí, né, começou lá em São Paulo, a primeira vacinada, e aquilo começou a dar uma esperança, assim, porque eu já estava perdendo a esperança de que a gente ia voltar a viver normalmente. Talvez não do mesmo jeito que vivíamos, mas voltar a viver, né? E aí, quando começa, assim, toda essa parte da vacina, foi um alívio. E meus pais vacinados, meus avós vacinados, foi um alívio bem grande. O dia que eu fui fazer, assim, eu estava muito feliz que eu estava indo fazer a vacina, né? E daí meu marido foi fazer a dose dele também, aí nisso já começaram as segundas doses de todo mundo. Então foi uma sensação de que bom que a ciência existe, né? Que bom que a gente tem a vacina e agora vai para frente e a gente vai continuar se vacinando. Eu sou completamente pró-ciência e aí a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Então a gente vai se vacinar. E o Vini ainda não tem a segunda dose dele, porque ele fez a primeira dose dele em março. E aí, um pouco depois ali de começar a aula, eu precisei convencer ele a se vacinar. Não pela vacina em si, mas porque ele tem muito medo de agulha, então é bem difícil fazer ele se vacinar. Para gripe, para tudo. Ele foge, ele se esconde embaixo da mesa, ele odeia. Então, é difícil. Eu preciso conversar,
com ele, assim, explicar e falar de novo, assim, durante muito tempo e preparando ele para o momento que ele precisa se vacinar. Então, todo início de inverno é a mesma coisa, por causa da vacina da gripe, que ele faz, nós fazemos sempre. Então, é difícil, assim, eu levei um tempo para conseguir convencer ele. Aí ele fez. Só que depois disso ele emendou uma dor de garganta na Covid, numa outra gripe, e aí tem que esperar esse tempo, né, para poder fazer depois de pegar, tem que esperar 30 dias para poder fazer a vacina da Covid. E então, no fim, ele acabou não fazendo a segunda dose ainda. Mas não por a gente não querer, realmente porque não deu. Então, quando chegou a vez dele, foi mais um alívio. Agora eu ainda estou esperando a da Cecília, que ela ainda não pode. Mas, assim, para mim, a vacina foi uma sensação realmente de alívio, de gratidão por existir isso, né? Por existir essa possibilidade. E a gente vai continuar se vacinando. Tudo que precisar, a gente vai se vacinar. Para tudo, né? Para o que tiver. Sim. E Ana, quais foram os impactos econômicos assim da pandemia e do isolamento social na vida de vocês, na família? Teve algum impacto mais severo? Teve porque o meu marido foi demitido, né? Então, logo no início, ele trabalhava numa empresa já fazia 13 anos. E aí, então, no finalzinho do ano anterior à pandemia, ele participou lá de uma seleção, foi trabalhar numa outra empresa, né? Foi bem quando eu engravidei também. E aí, meses depois, a pandemia estourou, né? E aí é uma empresa de ônibus. E uma empresa de ônibus, num momento em que as pessoas não podem viajar, não vende, né? E numa empresa que precisa de aço, que precisa de material que vinha muita coisa da China, então também, né, ainda vendia, mas às vezes não tinha matéria-prima para trabalhar, e foi bem difícil, assim, porque daí ele tinha sido um dos últimos a entrar, né, então quando eles fizeram a primeira limpa, assim, eles mandaram, assim, 15, 20% dos funcionários embora, ele não foi, mas depois mandaram 25% do setor embora. Já tinham mandado alguns, mandaram mais 25%. E aí ele foi demitido, né? E a gente sabe, né? Ele estava indo bem, a empresa estava bem até aquele momento. Mas teve toda essa questão de não ter venda, de não ter matéria-prima, de todas. As pessoas elas acabaram tendo que cortar coisas, né? Muitas perderam os seus empregos. E viajar não é uma prioridade quando a gente não está trabalhando, né? Então teve essa redução e aí ele acabou sendo demitido. Ele conseguiu um trabalho uma semana depois, mas ganhando menos do que ele recebia, né? Então eu não tive esse impacto, porque na escola a gente continuou trabalhando e talvez até mais do que a gente trabalhava, mas ele, no setor dele, quem trabalhava na indústria, quem trabalhava no comércio, sentiu bastante, né? Então, teve um impacto bem grande, assim, a gente teve uma redução, ele teve uma redução de 30% do salário. E aí, para uma família que estava crescendo, né, que tem uma criança que tinha nascido, enfim, custos fixos que aumentaram cada vez mais e que estão aumentando cada vez mais. Então, foi um impacto bem grande. A gente ainda sente, e vai sentir ainda por um tempo, justamente porque para ele alcançar o salário que ele tinha, vai levar tempo, né? Não vai ser assim de um dia para o outro. E aí, então, foi difícil, assim. A gente conseguiu, né? Como ele foi demitido, tem toda essa questão, né? Demitido, tira FGTS, faz isso, faz aquilo. Então, a gente conseguiu dar conta, mas teve um impacto bem grande, assim, pra gente. A gente teve menos gastos, isso é verdade. Porque não saio de casa, né? Eu só em gasolina, só o que eu economizava em gasolina é quase metade do que ele deixou de ganhar. Mas agora que a gente voltou ao normal e que a gente volta para os gastos normais, a gente sente bastante. E em relação assim a impactos psicológicos, assim, como é que vocês sentiram? Aí tu pode ser, enfim, um relato pessoal teu, se teve impactos psicológicos nessa pandemia, trouxe isso para ti, e se tu quiser falar, enfim, dos teus familiares, assim, como é, que impactos psicológicos a pandemia teria trazido para vocês? Eu sinto assim, no meu filho, uma dificuldade, ele teve uma dificuldade de socialização, ele já tinha um pouco, mas esse tempo em casa, assim, acabou exacerbando um pouco isso, porque ele não
socializava com ninguém, né? Só com a gente. E ele não tinha problema com a gente, né? Tinha problema com outras pessoas. Então, isso eu senti um pouco. A gente. Só que ele faz acompanhamento com a psicóloga e já fazia antes da pandemia. Tinha começado um pouquinho antes da pandemia. Aí a gente parou por um tempo, porque teve aquele momento em que nada, não tinha atendimento, não tinha nada. Depois voltaram para os atendimentos online, e aí psicólogo online para ele não ia funcionar, então a gente não voltou. E a gente foi voltar só em dezembro do outro ano, e agora ele continuou fazendo, e eu acho que isso ajudou bastante. Ajudou bastante para ele e para a família como um todo, né? Porque eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo deveria fazer, pelo menos por um tempo deveria fazer, né? Eu me senti muito sobrecarregada, assim. Como eu estava grávida, eu não estava tomando medicamento, porque eu tomava para ansiedade antes de engravidar, eu tomava remédio, né? E aí, quando eu engravidei, o psiquiatra me sugeriu não tomar nada, né? Ele disse, geralmente na gestação, os hormônios protegem a mãe, a gente acaba não tendo essa necessidade. Mas logo que a Cecília nasceu e aí passou essa parte toda hormonal, eu achei que eu tinha que voltar, assim, né? Então, conversei com ele, disse, tá, vamos tentar, vamos voltar. Mas eu não podia tomar o remédio que eu tomava, porque eu estava amamentando. Aí, mas eu me sentia muito ansiosa, mas o meu problema não foi a pandemia em si, eu acho que foi o excesso de trabalho. O excesso de trabalho me incomodou muito. Chegou um momento assim que eu estava extremamente nervosa e ansiosa em relação ao trabalho. E aí, até que um dia eu decidi, não, eu vou ter que parar um pouco isso, né? Vou ter que rever algumas coisas e mudar algumas formas de trabalhar, porque eu estava ficando muito cansada em relação a isso. E eu sei que foi por conta da pandemia, não foi só por conta da pandemia, mas foi muito, porque foram muitas mudanças, essas mudanças não foram fáceis, da questão do ensino online, né, de tudo isso. Mas como eu já vinha, eu sempre assim tive muito contato e com o psiquiatra, com terapia, com questões assim de saúde mental, por conta da minha família. Minha mãe sempre falou muito sobre isso, então eu acho que eu me saí muito bem em relação a isso, porque eu sempre tive esse contato, né? Então, assim, foi tranquilo, sabe? O meu marido, não acho que ele tenha tido qualquer coisa, assim. Então, foi relativamente mais fácil, eu acho, para nós, porque nós já tínhamos um acompanhamento anterior, né? Tanto para o Vini quanto para mim. Então, eu não acho que a gente teve impactos tão grandes assim na nossa saúde mental, mas porque a gente já conhecia um pouquinho sobre isso, né? A gente já tinha esse cuidado anteriormente. Mas eu noto assim a gente trabalha com aluno, né? A gente sabe. A gente trabalha muito com as crianças e com os adolescentes, e eu acho que poderia ter sido muito sério. Poderia ter sido muito, muito difícil, assim. Quem já não tinha esse acompanhamento antes, e mesmo alguns que tinham, né? Foi um momento, eu acho que o pior da Covid, o pior de tudo da Covid, o que vai mais ficar da Covid é a saúde mental. São os problemas de saúde mental que a pandemia acarretou nas pessoas. Então, boa tarde. A gente está dando continuidade à entrevista concedida por Ana Carolina Silvestre para Daniel Lucian Barilli para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e como atividade da disciplina do PPG em História, chamada História Oral, Desafios no Tempo Presente. Então, a gente vai dar sequência à entrevista que acabou sendo interrompida anteriormente. E, Ana, quando a entrevista foi interrompida, eu estava te perguntando a respeito do ensino remoto emergencial. Se tu pudesse falar um pouco da tua experiência com o ensino remoto emergencial, eu sei que tu teve uma dupla experiência, né, enquanto professora e enquanto mãe de estudantes. Então, se tu quiser falar um pouco dessa tua experiência, acho que a gente gostaria de te ouvir. Tá. Eu tive essa dupla experiência. Pela manhã eu dava aula e pela tarde meu filho tinha aula. Inicialmente era para ser 15 dias, né? Então, o início ali, de quando a gente foi para casa, eu pensei, bom, tudo certo, a gente vai organizar umas aulas, mandar para os alunos e 15 dias vai ser super tranquilo, né?
Nem me passou pela cabeça que a gente fosse passar por treinamento e que a gente fosse, de uma hora para outra, ter que aprender a lidar com um monte de tecnologia. Eu já trabalhava bastante com isso, eu não foi tão difícil, eu fiz a minha formação de ensino médio em informática, o técnico em informática, né? Eu estudei numa escola que tinha o curso técnico. Então, eu já costumava trabalhar um pouco mais com o computador, com tecnologia, enfim, né? Mas eu não usava o Zoom, por exemplo, que era uma ferramenta que a gente iria trabalhar na escola inicialmente. Também não usava o Google Meet, que foi o que a gente foi usar depois. Mas também não tinha toda essa dificuldade de ter que aprender a usar. Porque quando a gente já está mais acostumado a mexer com tecnologia, aprender a usar um outro diferente, às vezes é muito intuitivo, né? Tu acaba. O que tu aprendeu com um, tu vai aplicando para o outro, vai conseguindo utilizar, enfim. Mas ainda assim, não era um material que eu tinha pronto, não era algo que eu já tinha montado para dar uma aula à distância, para dar uma aula online. Então, eu tive que formar muito material. Coisas que às vezes a gente faz assim, não deu para terminar numa aula, na outra aula a gente continua porque é só ir para o quadro, né? O professor, depois que ele está um bom tempo na sala de aula, ele pode ir para a sala com um canetão só, tá bom? Já é o suficiente para conseguir dar uma aula. Só que na aula online não dá para ser assim. Não dá para fazer isso, né? Na aula online a gente tem que ir muito bem preparado, ainda mais porque a gente acabava trabalhando muito mais conteúdo, que os alunos não participavam, né? Então, teve toda essa parte, assim, de ter que ter muita coisa. Hoje é o contrário. Hoje eu programo trabalhar uma quantidade de coisas que eu não consigo trabalhar metade. Mas quando a gente estava na aula online, não. Eu tinha que programar sempre o dobro, o triplo, porque ia dar para trabalhar tudo. Eles participavam muito pouco e aí a aula acabava sendo uma aula super expositiva. Eu até tentava pensar em estratégias para trabalhar com esses alunos, para fazer eles falarem mais, para eles participarem mais, para não ficar só eu falando com um monte de letrinhas na tela, porque era basicamente isso. Mas era bem difícil, ainda mais no nível que eu trabalhava, assim, de ensino médio. O fundamental abria mais a câmera, participava mais, mas o médio não. Então, não foi uma experiência muito legal, foi uma experiência bastante solitária. Eu já estava me sentindo assim triste dando aula quando eu tinha que abrir a aula assim para dar aula para aquelas letras, porque eu não via o rosto de ninguém. Amanhã a gente que está acostumado, né, a conviver uma manhã com muita gente, dependendo do dia, eu tenho uma aula em cada turma. Então, numa manhã eu passo por 150, 180 alunos diferentes, mais os meus colegas, e de repente eu estava aqui nesse quarto, inclusive, sozinha com o meu filho dormindo no outro quarto, porque ficava eu e ele em casa, e olhando só para um monte de letra, que nem me respondia. Então foi bem difícil. Lidar com a tecnologia não foi tão difícil para mim, mas lidar com a sensação de não dar aula para ninguém foi muito ruim. Foi muito ruim. Tanto que eu ficava o tempo todo dizendo quando é que a gente vai voltar, quando é que a gente vai voltar. Eu só queria voltar de uma vez da aula presencial, né? Voltar a ver pessoas e escutar barulho, né? E ter aquelas pessoas te dando bom dia, porque às vezes eu abria a aula, nem bom dia eles davam. Um que outro, talvez pelo chat, botava um bom dia ali e só, né? Então foi bem difícil. E apesar de nós trabalharmos muito mais quantidade de conteúdo, não foi algo que a gente sentiu que foi uma aprendizagem de qualidade, né? Alguns poucos tiveram uma aprendizagem assim. E também vai muito de pessoa para pessoa, de como a pessoa aprende. Tem muito aluno que aprende super bem sozinho, que aprende pesquisando, que aprende ouvindo a gente, mas a grande maioria precisa do contato, né? Então era bastante frustrante, porque a gente sabia que era o que a gente podia fazer naquele momento, mas que poderia ser muito melhor se nós estivéssemos na escola. Então, foi mais esse fato de ter que lidar com a frustração e com a carga de trabalho que aumentou muito, 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 porque a gente estava presente de manhã para dar aula e a gente tinha que passar aprendendo a usar algumas ferramentas, ou quando a escola que nós trabalhamos, né, ela acabou, em um momento usava uma plataforma, né, um portal, depois isso migrou para outros, até para ir melhorando para a gente, para ir melhorando para os alunos, mas a gente teve que se preparar para isso, né? E aí participa de treinamento, e aí começa a aprender. No início a gente demora para fazer, porque ainda que intuitivamente a gente siga algumas coisas, a gente precisa dominar aquela ferramenta.
Então, demorava tudo muito mais e eu tive que refazer todos os meus materiais. Todos. O que eu tinha já não servia mais, né? Todos os planejamentos de aula tiveram que ser repensados. E eu sempre planejo as minhas aulas. Mesmo hoje, assim, eu faz 10 anos que dou aula, mas eu sempre planejo. Eu planejo o ano, o trimestre, semana a semana, com antecedência. Eu sou, assim, um pouquinho, né, essa coisa da organização. E eu tenho sempre tudo planejado. E apesar de eu refazer alguns materiais, que eu vejo que de um ano para o outro não serve, né, que eu preciso mudar, no ano da pandemia eu tive que fazer tudo de novo. Então, aquela construção toda de muitos anos, assim, não serviu. Serviu como conhecimento, óbvio, mas como material, não. Então, foi muito trabalhoso. E com o meu filho foi, então, como o papel de mãe, né? O meu filho estava no ano da alfabetização, então era um ano muito difícil e assim, fundamental para a aprendizagem dele, né? E aí ele tinha aula de tarde, então inicialmente eles mandavam o material e a gente precisava fazer isso em casa com eles, sem aula, né? Sem aula presencial, assim, online, síncrona, no caso, né? Então era material, 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 era toda semana blocos de material, assim. E eu não sou alfabetizadora, né? Apesar de eu ser formada em letras, eu não aprendi a alfabetizar uma criança, né? E não tenho pedagogia e não é assim que eu trabalho. Então, às vezes, alguns diziam, ah, mas para ti é fácil, né? Porque tu é professora, e aí. Mas não é a mesma coisa, né? Está muito longe, na verdade, letras português para pedagogia. E aquilo, assim, foi bem difícil. Aí eles começaram a ter aulas síncronas, que eu acho que foi mais difícil. Eu achava que ia ser mais fácil, e no fim foi mais difícil ainda. Porque daí as crianças não param, o meu filho não parava. Ele pegava aqui essa cadeira, esse quarto aqui era o quarto, né, que a gente já estava preparando para minha filha, então ele pegava os bichinhos de pelúcia e botava na cadeira e botava um boné no bichinho e fingia que era, tipo, o bichinho que estava vendo a aula, e aí eu tinha que vir correndo porque ele não estava acompanhando. Ai, era muito difícil, assim. E eu entendo que, querido, para ele aquilo devia estar sendo muito ruim, né? Então, eu tinha que estar toda hora, o tempo todo do lado dele, para ele conseguir acompanhar, senão ele não acompanhava. E então, assim, eu dava aula a manhã toda e depois passava a tarde toda tendo aula, porque eu tinha aula junto, né? Eu tinha que ficar junto com ele. E como é que foi essa mistura aí entre trabalho e vida privada que acabaram se misturando, né, nesse período que Muito, e vocês ainda ficaram estão em casa? misturadas. Ainda estão misturadas, né? Porque os alunos lá da pandemia que tinham o nosso telefone, né? E que precisava, porque a gente tinha que ter um contato dessa forma, era o que tinha. Eles ainda têm, eles passam um para os outros, então, de repente, eu estou em casa 10h30 da noite da sexta-feira, eu recebo mensagem de aluno pedindo coisas, porque a gente acabou não conseguindo muito separar. Eu estou em casa, né? Então, se eu estou em casa e eles estão lá, eles estão um pouquinho dentro da minha casa. Então, eles viam assim, de vez em quando eu estava aqui, meu filho entrava, a porta é atrás, então ele entrava. Eu estava dando aula, eu só via pelo cantinho assim do olho que a porta estava abrindo e aparecia ele de pijama, assim, acordando atrás. Tinha dias que a minha cachorra abria a porta, ela empurra com a cabeça, empurra, vinha para a aula, sabe? E claro, a maioria dos alunos achava isso o máximo, né? Conhecer um pouquinho mais da nossa vida, que são coisas que na aula eles não têm esse acesso dessa forma. Só que, ao mesmo tempo, isso acabou também tirando um pouco dessa nossa privacidade, né? De que o que a gente faz na escola, o que a gente está em casa, e o fato de eles terem esse contato, e precisava, na época, ter um contato muito próximo, muitas vezes pelo celular, que hoje parece que continua a mesma coisa, assim, né? Eles parece, em alguns momentos parece que eles ainda estão na pandemia, né? Eles não têm horário, não tinha horário, não tinha horário para enviar dúvida, não tinha horário para entrar em contato, né? Final de semana, de noite, não existia, né? Quando eles tinham a dúvida, eles mandavam a dúvida pelo celular, e eles ainda fazem isso um pouco, né? Então, isso eu não gostei muito, assim, achei ruim, achei difícil de lidar, não é uma coisa que eu goste até hoje, assim. Mas a gente teve que aprender, né? Teve que aprender a lidar um pouco com isso. Hoje eu tenho tentado dar limites, né, para eles nesse sentido. Porque até por e-mail, eles mandam um e-mail no sábado de noite, no domingo de manhã, e na segunda, quando a gente chega, eles dizem assim, mas prof, eu te mandei um e-mail.
tipo, domingo de noite, um aviso, como é que tu não viu, né? Então, voltar a criar esses limites com eles. E com a gente também, porque não era só o aluno que fazia isso, né? Nós fazíamos, eu sei que eu também fazia, eu não faço mais, mas eu também fazia, os colegas também faziam, né? Como a gente estava sempre em casa, parece que a gente sempre estava disponível para trabalhar, mas não era bem assim, né? Não é bem assim e não tem que ser, né? Então, essa é uma coisa que me incomodou um pouquinho, assim. Foi uma necessidade, né? Que Foi, depois a gente acaba tendo que se desprender também, né? Para é verdade, é verdade. não manter os hábitos. Ana, a gente falou muitas coisas ao longo da entrevista, né? Hoje, ontem, citamos bastante perdas que a pandemia trouxe. Como a gente Uhum. já está numa parte mais final, eu gostaria de pedir se tu tem alguma outra perda, assim, que tu acha que eu não perguntei e que tu não comentou e que tu gostaria de acrescentar, assim, tanto de experiências, enfim, de pessoas, assim, alguma outra perda que a pandemia trouxe para ti. Não sei se tu Eu teria acho alguma. que não, eu acho que eu comentei, né? Já tinha comentado sobre essa perda desses momentos, né? De poder conviver junto, que é uma coisa assim, eu não perdi ninguém especificamente para a Covid, né? Com a doença, conhecidos, sim, mas assim, especificamente da minha família, né? De amigos próximos, assim, eu não perdi. É mais essa perda de convivência que realmente são coisas que não voltam. Acho que a perda, eu vejo pelo meu filho, assim, 2 anos de escola que foram perdidos. Perdidos por um lado, né? A gente ganha por outros, a gente ganha em convivência, eu e ele, né? Ele pôde conviver com a mana dele muito mais, enfim, né? Mas, assim, esses 2 anos que ele não teve a prof acompanhando, né? Cuidando a letra, quando ele começou a escrever, porque foi o ano da alfabetização, quando ele começou a escrever emendado, são coisas que ele fez em casa comigo, né? E aí, assim, como eu falei, eu não sou pedagoga, né? Então são perdas, são pequenas perdas assim que eu noto. Perda de convivência com alunos que eu tive ano passado, por exemplo, que se formaram no ano passado. Então eu tive um pouquinho de contato com eles no início da segunda série e no finalzinho da segunda série. Só. Mas assim, que eu poderia ter convivido muito mais e eu acabei não convivendo, porque no online a gente não tinha. Teve aluno que eu não conheci, basicamente, porque ano passado a obrigatoriedade foi só no finalzinho, lá em novembro, e aí, né, eu praticamente não convivi. Então tem essas perdas. Eu procuro não pensar muito nelas, assim. Não pensar naquilo que a gente perdeu, eu tento pensar mais naquilo que a gente pôde ganhar. Porque se a gente começa a pensar só no que a gente perdeu, a gente não vive, né? É muito triste, assim. Então, mas assim, ainda bem que para mim o que eu perdi foi questão de convivência e de momentos, porque isso a gente pode retomar, né? Depois que nem eu falei, assim, meus pais, né? Tudo que eles deixaram de conviver com a gente naqueles meses de isolamento, hoje eles convivem em dobro para conseguir recompensar todo aquele tempo e mais um pouco, né? Mas acho que talvez essas perdas realmente tenham servido para isso, né? Para a gente começar a dar um pouco mais de valor para as coisas pequenas mesmo. Às vezes a gente Uhum, só olha para o grande, almeja o grande e acaba não percebendo que são as pequenas coisas do dia a dia que são as que mais importam, né? uhum, é verdade. E tu chegou a participar durante a pandemia de alguma ação de solidariedade, ou chegou a presenciar alguma, assim, alguma rede de apoio que foi, enfim, foi criada durante esse momento de pandemia? Eu participei bastante, assim, quando tinha, que foi não foi uma criação da pandemia, mas se fortaleceu muito na pandemia as lives, né? Então, as pessoas não podiam sair de casa, então os artistas fizeram muitas lives para o pessoal em casa, né, poder aproveitar um pouco. E o que eu achei mais legal foi justamente que começou todo um trabalho desses artistas de juntar dinheiro, né, de fazer essas lives e pedir as doações para poder ajudar as pessoas, né? Em várias assim que eu acompanhei, que eu queria ver, que eu acompanhei, a gente fazia doações, então, né? Porque era a maneira que a gente conseguia, né? Fazer a doação naquela live e saber que está ajudando alguém, né? Então, teve uma que meu marido disse assim: eu não acredito que tu vai querer ver, né? Que era de Sandy Júnior, né?
Eu disse, nossa, Sandy Júnior era a minha infância, né? Eu era uma apaixonada por eles. E no ano anterior à pandemia, era os 30 anos da dupla e teve show pelo Brasil todo, e eu fui, e minhas amigas foram, e era só aquele pessoal dos 30 aos 40, basicamente, né? Relembrando aquela dupla da infância. Quando teve a live deles, eu disse, não, eu vou assistir, imagina que eu não vou assistir. Assisti, doei, eles juntaram milhões de reais, assim, foi um negócio muito legal. E cada vez que eles paravam para dizer, ai, a gente já alcançou tantos milhões, ai, agora a gente já alcançou não sei quanto, ai, era tão bom aquilo, sabe? E fazer parte daquilo. Então, teve algumas, assim, que eu acabei participando, e depois, assim, eu sempre, todos os meses, até sempre me ligam, assim, né? Todo mês me ligam do Instituto de Apoio à Pessoa com Câncer e lugares, porque cada mês eu dou para algum lugar, assim. E eu percebi que no período da pandemia eles passaram a ligar muito, porque, claro, né, as pessoas elas já tinham muitas necessidades, elas passaram a ter muito mais, né, perdendo os empregos, ou os familiares perdendo, ou não tendo acesso ao serviço, porque muita coisa fechou, né? Então, eu já recebo muita ligação, assim, ao longo do mês, e eu percebi que na pandemia aumentou muito esse número de chamadas, de ligações. Então, cada mês eu ia escolhendo um, né? Num mês eu fazia para um, no outro mês eu fazia para outro, e ajudando, era a maneira como eu podia. E hoje, com o meu dia a dia muito corrido, eu até gostaria de fazer parte de um trabalho voluntário, mas eu não consigo, não tenho horário, não consigo. Então, eu ainda, como eu consigo ajudar e como eu consigo fazer parte dessas ações, é doando, né? É dando um pouquinho de dinheiro. Eu já fiz parte por muitos anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer, e depois eu fazia nos parceiros voluntários. Então, por um bom tempo, assim, eu trabalhei. Hoje, como eu não consigo, quando dá, eles me ligam assim, ai, Ana, esse mês, o que tu acha? E na pandemia era muito, assim, era bastante, bastante, bastante. Então eu já deixava, sabia que todo mês eu deixava separadinho ali um valor que ou o Frei Jaime ia ligar, aqui em Caxias ele tem, né, uma amiga, então ou eles iam ligar de lá, ou de algum outro local, e eu poder ajudar dessa forma. Uhum. Muito bem. Ana, se tu se sentir à vontade, assim, como é que tu avalia a atuação das autoridades federais, estaduais e municipais em relação à pandemia? Ai, é bem complicado. Eu acho, em termos de governo federal, eu acho que deveria ser o primeiro a agir. Houve uma demora muito grande, houve uma demora em aceitar a gravidade da pandemia. Nós podíamos ter passado muito melhor por essa pandemia se nós tivéssemos prestado mais atenção no que estava acontecendo ao nosso redor. Então, quando a pandemia estava lá na China, né, e a gente pensou, bom, vai demorar muito tempo para chegar aqui, né? Mas não demorou, logo ela estava chegando e a gente estava vendo o que estava acontecendo. Na China, nem tanto, porque a gente sabe que as notícias não chegam 100% para a gente, que tem muita coisa que não dá para a gente confiar 100% naquilo que a gente está recebendo, né? Mas na Europa a gente estava vendo o que estava acontecendo na Itália, e assim, todos os países que estavam passando já pelo iniciando a pandemia estavam dizendo assim, não, quem ainda não começou precisa se preparar, isso vai chegar, né? E houve uma negação, né? Um negacionismo que é típico do nosso governo federal, de negar a ciência, de negar aquilo que está vendo, de falar só o que quer acreditar. Acho que é um pouco do momento que a gente vive, essa nossa era de pós-verdade, né? Que a verdade é aquilo que eu quero acreditar e não aquilo que está comprovado. E houve muita demora. Eu acho que a gente poderia ter tido bem menos mortes se nós tivéssemos nos preparado de verdade, né? Se nós não tivéssemos negado a gravidade dessa pandemia e começado a agir mais cedo. Mas não, né? A gente tinha que ter carnaval, a gente só podia ter pandemia depois que o carnaval passasse, né? Assim como esse ano acabou a pandemia, porque precisa ter carnaval. Então, quando a gente precisa, né, quando a gente nega o que está ao nosso redor e nega a ciência que está nos dizendo assim, não, olha só, esse remédio não funciona, o que funciona é a vacina, mas daí o que se defende é não faça a vacina e tome um remédio que não funciona. Tudo isso, né, eu acho que entra na conta dessas pessoas que resolveram negar, e acho que essas mortes também tá na mão dessas pessoas, que escolhe ministro da saúde não pela sua competência, mas só porque ele vai aceitar o que vai ser dito.
Em termos de estado e de município, eu já noto um pouco de diferença, mas também houve uma demora. Eu acho que esses embates políticos e ideológicos não trazem nada de bom para a gente como população. E, como sempre, quem mais paga e quem morre e quem mais sofre é quem mais tem necessidade, né? Então, a gente sabe que a Covid ela é bastante democrática no sentido de ela não pega só quem tem dinheiro, não tem dinheiro, só quem tem. Qualquer um pode pegar, mas ao mesmo tempo a gente também sabe que aqueles que têm mais condições podem ficar mais em casa, têm mais acesso a medicamento, têm mais acesso a serviços de saúde de qualidade. Então, realmente, quem acaba morrendo muito mais é aquele que está na fila do SUS esperando, é aquele que não tem às vezes nem acesso ao saneamento básico para lavar a mão, né? Para fazer a higienização necessária, para ter máscara decente, para comprar álcool gel. Então, o governo do estado e o governo nosso aqui, o municipal, talvez eles não tenham sido tão negacionistas, mas eles também demoraram, eles também deixaram de fazer ações que seriam necessárias. Mas, em termos de qualidade, eu acho que eles foram muito melhores do que o governo federal foi e que continua sendo, né? Porque não mudou tanto assim. Nós, claro, tivemos agora a vacinação, né? E toda essa possibilidade que reduziu o número de mortes, mas a verdade é que o governo federal continua com o mesmo tipo de pensamento, né? Então, não sei, acho que em termos de qualidade, municipal e estadual estão ainda um pouco melhores, mas todos eles têm as suas parcelas de culpa nessa forma de agir na pandemia que, ao meu ver, foi preocupante, assim. É preocupante a gente saber que a gente depende dessas pessoas, né? Que a nossa vida e a vida de tanta gente depende dessas pessoas. Não avalio muito bem, não. Acho que eles podiam ser e deveriam ser muito melhores. Esse é o papel deles, é o dever e eles deveriam cumprir. Uhum. E em relação ao futuro, assim, quais seriam as suas expectativas hoje, no cenário que a gente se encontra hoje, em relação ao futuro? Olha, eu acho que a Covid vai virar uma gripe, né? Uma gripe no sentido, assim, de ser mais sazonal, né? Então, a gente tem mais em uns momentos do que outros, mas a gente tem gripe ao longo de todo o ano, né? Eu sou uma que fico gripada no verão, no inverno, na primavera, sempre. Então, acho que vai ser mais nesse sentido, vai chegar num momento em que a gente não vai mais, vai ficar em casa não sei quantos dias, segue a vida, bota uma máscara. Todos nós passaremos pela Covid, talvez muito mais do que uma vez. Então, eu acho que agora, com a vacinação, né, e que da maneira como a gente está, agora já como a gente está mesmo, a gente vai continuar tendo pessoas que vão pegar mais forte, que vão ser internadas, inclusive que talvez possam morrer, né, em relação com a Covid, assim como acontece com a gripe, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que nos cuidar, que a gente não tenha que tomar uma vacina, né? Que é o que a gente faz para a gripe também, né? Então, acho que agora sim a gente está num ponto em que a gente está criando mais imunidade, em que a gente tem, né, a vacinação para nos ajudar e que a gente está voltando a um normal, assim, a um cuidado mais ao que a gente, não talvez o que a gente tinha antes, mas, né, aquele clichê que todo mundo repete hoje que é um novo normal. Mas a gente está voltando a uma normalidade. Mas eu acho que do jeito que a gente vive, né, do jeito que o ser humano vive e explora a natureza e com tudo que a gente tem feito como humanidade, eu acho que outras pandemias surgirão. Muito provavelmente novas pandemias surgirão. A cada pouco a gente escuta, né, novos vírus ou derretimento das geleiras que tem, né, surgido bactérias e vírus de milhares de anos que estavam lá e que a gente nunca teve contato e que agora, por conta do aquecimento global, estão aparecendo. Então, esse contato maior que a gente tem com animais, né? Justamente por ter muito mais gente que está nos habitats desses animais. Então, eu acho que a nossa tendência, talvez, para a Covid, é a Covid, né, se transformar numa doença comum, como é a nossa gripe hoje, como é a influenza hoje, mas que outras devem surgir. Eu imagino que outras devam surgir agora para a gente também. Uhum. E, Não bom, sei. Ana, não É sei se tem meio apavorante pensar assim, né? Mas não sei, eu acho que
Eu acho que é a tendência também, Eu também. É. pelo que a gente, né, se Uhum. informa. Ana, não sei se tem algo mais que tu gostaria de relatar, enfim, algum assunto que talvez a gente não entrou, em relação a essa experiência que tu teve com a pandemia da Covid-19. Essa já seria a última pergunta da nossa entrevista. Então, se tiver Uhum. alguma outra coisa que tu gostaria de acrescentar ou de deixar registrado nessa entrevista, essa é a Ai, hora. não sei, acho que não, acho que a gente conversou tudo, né? Eu fui tentando pensar em coisas, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, né? E acho que é isso. Acho que foi uma experiência que eu não imaginava passar, que ainda hoje, sabe aquela coisa que a gente diz assim, eu só acredito vendo, e quando a gente está vivendo, a gente diz eu não acredito. Tem um meme, assim, né, que de vez em quando aparece, é basicamente isso quando eu paro para pensar, assim. Lá do início eu dizia, não, isso não vai acontecer, só acredito quando acontecer. E aí quando aconteceu, eu disse, gente, eu não acredito que eu estou vivendo isso de verdade, assim. Às vezes eu tenho a impressão que esses 2 anos pularam, sabe? Então, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e disse: Nossa, a última vez que a gente almoçou juntas, nossa, foi antes da pandemia, sabe? Faz 2 anos, mas não parece que passou 2 anos, passaram 2 anos. Parece que ele pulou, assim. Mas acho que é isso, assim, é uma experiência que a gente teve que passar. O melhor que a gente pode fazer com ela é tentar aprender com aquilo que a gente passou. E eu acho que tudo que eu tinha para relatar, eu já relatei. Espero que daqui uns anos, assim, né? Daqui a pouco eu nem vou estar mais aí. Eles vão ver esse vídeo e vão dizer: Nossa, ela acertou. Nós já tivemos mais uma pandemia depois disso. Tomara que não. Mas eu acho que isso vai acontecer. Sim, Muito pode bem, ser. então, gostaria de agradecer a tua colaboração ao projeto. Imagina. Vou abrir assim, se tu quiser enviar para o pro projeto algum registro teu durante a pandemia, como fotos, textos, vídeos, o projeto está interessado em receber. E se tu Ah, quiser que legal. indicar também outras pessoas para serem entrevistadas, tu também pode me enviar que o projeto também ele vai seguir, né, Sim. documentando outras experiências. E aí, para Eu finalizar, eu gostaria tenho, de eu tenho agradecer. alguns registros até do Vinícius estudando, assim, de coisas desse tipo, assim, durante a pandemia, acho que seria interessante. Acho que seria muito legal, com Tá, certeza. eu vou Aí, separar. isso, o que tu quiser, tu pode me mandar, que aí eu passo para a documentação do projeto. E para finalizar, novamente, né, agradecer a colaboração, Imagina. perguntar se tu mantém a autorização de divulgação da Sim, fala, da imagem e da identidade. sim, tudo certo. Sim. Podem usar. Uhum. E qualquer coisa, enfim, que tu quiser acrescentar ou modificar, aí tu pode entrar em contato. Tá bom. Então, com esse agradecimento, aí eu encerro a entrevista da Ana Carolina Silvestre. Muito obrigado. Imagina, Dena.